Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a nossa aula será sobre o módulo 19, Forças no Cotidiano e Máquinas Simples. Falamos no módulo anterior o que é força, né? Por que os corpos caem, né? Vimos as 3 leis de Newton. Agora a gente já vai entrar no outro módulo. Garanto, tudo que a gente estudou no módulo 18 tem a ver, né, para poder entender esse módulo 19. Então, pega a sua apostila e vamos lá. Neste módulo, vamos conhecer algumas forças que atuam nos corpos, discutir a aplicação da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Entender o que é um plano inclinado, né? O que acontece de forças, são as forças que inserem no nosso cotidiano, né? Uma força de um peso, forças dissipativas, a força pelo contato, força para atração e força de restituição. Então vamos lá. Oi, você fica aqui perto da jogadora de basquete, né? Em que ela, em A, ela solta um objeto em determinada altura, né? E em B vai indicar o movimento da queda. Ela jogou uma determinada altura em A, e em B está vendo a queda. Tá vendo? A bola vai cair em cima de mim, né? Então, bom, no módulo anterior, conversamos sobre o fato que faz os corpos caírem. O que faz os corpos caírem mesmo? O que faz atrair esses corpos para o chão? É o que a gente viu nas leis de Newton, né? Que é a lei da gravidade, por exemplo, que ele descobriu a gravidade, a lei da inércia, né? A ação e da reação, por que os corpos se movimentam, né? Explicando matematicamente esse fato. Então, vimos também que a força é o agente capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Se seguramos o objeto a uma certa altura do solo e de repente o soltamos e ele cai. Como um vídeo aqui nessas figuras aqui, tá? Na A e na B. Isso significa dizer que o objeto que estava parado, paradinho ali, começa a se movimentar em direção ao solo. Ou seja, ele teve o seu estado de movimento alterado. E isso pode ocorrer porque sofreu ação de uma força. Sabemos que essa força que faz o corpo cair é o peso. Então agora a gente vai falar o que vem a ser força-peso, os tipos de força que existem no nosso cotidiano. Aí temos o nosso planeta Terra, a Lua e todos os corpos com massa, né? E na figura você está vendo aqui o nosso planeta, o satélite A e o satélite B, tudo bem? Mas se você observar no universo, temos o nosso planeta, temos a Lua, né? E todos os corpos com massa atraem outros corpos para si. Mesmo que estejam afastados a uma distância relativamente grande, essa força de atração é chamada de força-peso. Então, o nosso planeta tem como um satélite natural a Lua. Então a Lua está sendo sempre o quê? Atraída pela gravidade da Terra. Tanto que ela é um satélite natural do nosso planeta. Tá bom? Se você observar aí na figura 2, as forças-peso do satélite A e a força-peso do satélite B são indicadas por setas. Se vocês verem ali, ó, tem P, aí tem uma seta voltada para a esquerda, né, no caso, estão observando, e tem o A, o satélite A, né, a letra A. E ao lado tem a mesma, só que em B, tudo bem? Apontadas para o centro da Terra, no caso essas setas, tudo bem?
Poderia ser a força peso ou simplesmente peso. Como que ele é representado? Como havia dito para vocês. É representado pelo vetor P, que tem uma setinha em cima e sempre direcionado para o centro do astro em questão. A força peso, nesse caso, ela é responsável por fazer um objeto cair quando abandonamos próximo ao Sol. A imagem da figura 2, né, como eu já havia dito para vocês, é uma representação esquemática da força peso de dois satélites em relação à Terra. Se vocês observarem essa figura 3 aí, né, ela é uma representação da força peso em objetos sobre uma superfície horizontal. Vocês estão vendo aí em A, na letra A. Sobre uma superfície já inclinada, que você vê em B. Comprimindo contra a parede, que você está vendo em C. E em queda em D. E em comprimento contra o teto, que é em E. É importante destacar que peso e massa são grandezas distintas, isto é diferente. Massa e peso não é a mesma coisa, gente. No caso, a massa, ela vai indicar a quantidade de matéria do objeto. É uma grandeza escalar e depende apenas do corpo em questão. Isso é a massa. Agora, o peso. Já o peso é uma força que age no corpo, é uma grandeza vetorial e depende do local onde está sendo medido. Por exemplo, né, lá na Lua não existe gravidade, a gravidade é zero. Então, peso é zero. Porque não está tendo o quê? A força, né? Está dependendo do local. O local é zero, a grandeza é zero. Tudo bem? Aí temos aí uma parte aí, para efeito de referência, um exemplo aí, pela apostila. Um objeto de massa que tem 1 quilo na superfície da Terra pesa 9,8 newtons, ou 1 quilofaro. Na superfície da Lua, de Júpiter, por exemplo, o mesmo objeto teria peso diferente, até zero. Tudo bem? Agora, o que vão ser as forças dissipativas? A gente falou primeiro sobre força-peso. Bom, gente? Lembrando que peso é diferente de massa, tá? São grandezas distintas. A massa indica a quantidade de matéria do objeto. Já o peso é uma força que age no corpo. Tranquilos? Agora a gente vai para forças dissipativas. Bom, vocês estão vendo aí na figura, né? Uma jogada de golfe, né? Está jogando golfe. Onde a bola recebe uma tacada e entra em movimento e propõe percorrer uma distância. Digamos que isso seria uma força dissipativa, né? Por exemplo, um objeto lançado sobre uma superfície, aí você percebe que depois de um certo tempo ele para. Ao jogar um objeto, de um determinado tempo, ele vai parar. Tudo bem? Isso ocorre com objetos que jogamos nas diversas superfícies. Alguns demoram um pouco para parar, outros logo, né, param. Sendo de uma forma logo, né, sendo rápido ou não, eles vão parar. Essas situações, né, de objetos serem lançados é comum, e pararem, né, é comum no nosso dia a dia, que acabamos não dando conta delas, né, não dá atenção a esse fenômeno. Porém, são situações-chave para entendermos quais forças atuam no objeto. Para simplificar melhor o que é uma força dissipativa, ela transforma a energia de movimento de um objeto em outro tipo de energia. Ou seja, as forças dissipativas atuam sempre de forma contrária ao movimento. Se eu estou vindo desse lado, vem o outro lado, dissipou, parou ao movimento.
Tudo bem? Acho que ficou mais tranquilo essa simplificação do que uma força dissipativa. Força de atrito, né? Ela tem a ver com o que a gente estudou no módulo anterior. Falamos sobre as leis de Newton. Nessa lei de Newton, deu para perceber, né, que elas tratam diretamente da ação de uma força em um corpo qualquer. Tá bom? O modo como essas forças são posicionadas no objeto determina como será o movimento desse corpo. Vamos lá voltar aquele exemplo da bola de golfe, que a gente viu na força dissipada. Quando a pessoa segura o taco, né, o taco, no caso, ele exerce a força na bola durante o contato. Tá? Ele pegou o taco e exerceu, só atingiu quando entrou em contato com a bola. Tudo bem? Depois disso, a bolinha vai continuar o seu movimento. Por causa do atrito, a velocidade da bolinha diminui até que ela pare. Então, essa daí seria a força de atrito, né? Diferente da dissipada. Então, a força de atrito age sempre paralela, tá bom? À superfície de contato e contrária à tendência do movimento. Se você observar aí, né, percebemos a ação do atrito, a gente só percebe essa situação, a ação do atrito quando a gente empurra algum objeto. Quando empurra, por exemplo, uma caixa, uma superfície, encontrando certa dificuldade. Isso ocorre porque existe uma força de atrito que atua contra o seu deslocamento. Você vê essa força de atrito observando essa figura 5 aí. Ela atua contra a tendência do movimento da caixa. Se você vê ali o fator força, né, o vetor força, ele está indo o quê? Ao contrário da pessoa que está o quê? Empurrando. Então isso daí é a força de atrito, tá bom? No caso, a força de atrito ela depende da superfície de contato do objeto e da superfície em que ele se encontra apoiado. Então, temos a superfície do objeto, no caso aí a caixa, e temos a superfície onde ele está sendo apoiado, no caso aí o chão. Ela é maior em superfícies irregulares, áspera, no caso a força de atrito. Quanto mais áspero for a superfície, maior será o que? A força de atrito, tá? No caso, quando é em superfícies regulares, lisas, a força é menor. Existem situações em que é interessante diminuir o atrito e outras em que é necessário aumentá-lo, né? Existem essas duas situações. Temos o exemplo na patinação do gelo, né? Vocês estão vendo aí na figura 6. No caso do deslizamento, ele é favorecido porque há pouco atrito, né? É uma superfície lisa, regular. Já em contrapartida, vocês estão vendo aí os pneus dos automóveis, eles precisam estar bem aderidos às vias para evitar derrapagens, né? Senão eles vão escorregar na estrada, podendo ocasionar um acidente. Vocês sabiam que o ar também tem uma força? É o que a gente chama de a força da resistência do ar. Se vocês observarem essa figura 8, né, devido à ação da força da resistência do ar, a velocidade do paraquedista torna-se o quê? Menor, tá? Porque ele está usando o quê? Um paraquedas. Se o corpo dele estivesse caindo, né, e não tivesse colocado, armado o paraquedas, não teria essa velocidade tão pequena, tá? Seria maior, porque não existiria o que a resistência do ar, nesse caso, sem o paraquedas. Quando a gente pensa no atrito, né, que é só no atrito entre superfícies que representam as forças dissipativas, no caso, o atrito atua quando há contato entre superfícies.
Mas também percebemos que as forças dissipativas quando os corpos não estão em contato com alguma superfície. No caso, o paraquedista durante o salto. Quando ele pula, né, do avião, ele vai começar a cair, porque ele está sendo o quê? Atraído devido à gravidade. Tudo bem? E nisso ele vai ganhar o quê? Mais velocidade, por causa da força-peso. E está agindo sobre ele. Em determinado ponto de sua queda, o paraquedas se abre e ele começa a perder velocidade, ou seja, começa a ficar mais lento. Isso ocorre porque a força que o ar exerce sobre o paraquedas é contrária ao movimento do paraquedista. Como essa força é decorrente da resistência que o ar oferece ao movimento, a chamamos força de resistência do ar. Eu não sei se vocês, nesse caso aí seria a força de atrito, mas principalmente aqueles que são mais magrinhos, que são mais leves, vamos dizer assim, quando vem um vento forte, né, parece que está sendo levado. Não quer dizer que o gordinho também não tem essa sensação, né? Mas por quê? É a resistência do ar em cima do seu corpo, tudo bem? No caso, como essa força decorrente da resistência do ar oferece ao movimento, a chamamos força de resistência do ar, tranquilos? Então, todos os corpos que são submetidos a essa força, quando estão em movimento, no entanto, só a percebemos em situações muito particulares, como o salto de paraquedas. Esse exemplo que eu dei do vento, quase a gente não percebe, mas existe, tá bom? Agora a gente vai falar sobre forças de contato. No caso da força de contato, né? Observa essa figura aí, a figura 9, né? No caso, está sendo aqui uma representação da força normal. O que ia ser força normal, né? É quando você pega um objeto, o apoia em uma superfície, vai surgir nele uma força chamada reação normal de apoio, ou é simplesmente força normal. Como assim? Se você tem que ver que a força normal sempre será perpendicular à superfície do ponto de apoio. Você vê a figura 9, tá? Temos aí uma força normal em um objeto sobre a superfície horizontal, né? Em A, o objeto está ali, a superfície é horizontal, e o objeto está ali. Então, tem uma força normal, né? Newton, no caso da gravidade. Em B, se você reparar, já está inclinado, né? Essa força normal, ela está sendo exercida numa superfície inclinada. Em C, você está vendo que está tendo o quê? Compressão, né? Do teto. Desculpa. Está sendo comprimido contra a parede, não o teto. O teto é a letra D, né? Onde a força normal ela está comprimindo contra o teto. Note que no caso da força normal, sempre é perpendicular à superfície de apoio. Bom, a força de tração. Não confundir com força de atrito, por favor, tá bom? Então, a força de tração é a força aplicada no objeto por meio de fio, corda ou cabo. Quem aqui nunca brincou de cabo de guerra, né? Acho que é esse o nome da brincadeira, né? Um puxa de um lado, outro puxa de outro, né? Quem vai conseguir ganhar nessa brincadeira, né? Se não tomar um certo cuidado, pode ocasionar machucar, né? Então tem que ser bem planejada essa brincadeira. Então a tração sempre tem a direção do fio puxando o objeto. E o fio exerce da mesma intensidade nas duas extremidades. Vocês vão ver aí na figura 10. Né? Nessa figura 10 é uma representação da força de tração exercida por fio ou cabo, no caso aí do ar em um balão. Tudo bem? O balão é de ar, né? Ele vai flutua, mas para ele permanecer ali
próximo à menina, né? Não ir para a atmosfera, tem o que? Esse fio, que vai fazer uma tração para evitar que ele suba, vamos dizer assim. Em um bloco puxado sobre a mesa B, né? E um bloco preso ao teto C. Então, no caso aí em B, está uma mesa e o fio está puxando em direção à pessoa, né? Ele está puxando com o fio em sua direção a força, né? O objeto, vamos dizer assim. E em C, a mesma coisa, um bloco preso no teto. Ali também está tendo uma atração. Para quem gosta de plantas, né? Coloca as plantas no ar, na samambaia. Ali é que a gente pode chamar, fisicamente falando, de força de tração. Você pode até tirar onda ali, a planta dali da minha mãe, né? Está exercendo força de tração. Mas o que vinha a ser força de tração? Ela é aplicada no objeto por meio de um fio, corda ou cabo. Vou te chamar de quê? De inteligente, de estudioso, rosa também, né? Nerd? Não sei qual é a linguagem de você. Tudo bem? Então, a gente sai de força de tração e entra em força de restituição. Mas antes de falar o que vem a ser a força de restituição, eu quero que você aí, onde você esteja na sua casa, na casa do seu primo, prima, irmão, irmã, não sei, pai, mãe, né? Avô, tio, tio, enfim. Imagina uma mola. Imaginou? Então agora você, na sua imaginação, você vai puxar essa mola. O que acontece quando você puxa? Você fala, professora, ela vai começar o quê? Esticar. E nisso vai exercer uma força sobre a nossa mão para voltar ao seu tamanho original, correto? O meu cabelo ele é encaracolado. Se eu puxar, né, é que não dá para ver na câmera direito. Mas imagine, o caracol, eu vou puxando, aí ele vai exercer uma força para voltar. Tudo bem? Então, o contrário ocorre quando comprimimos a mola, desculpa. Então, primeiro você puxou, né? E ela, você esticou, e ela vai exercer uma força sobre a sua mão para voltar ao seu tamanho original. Tudo bem? Quando a gente faz o contrário, quando você pega a mola, em vez de esticar, você vai comprimir. Comprimir. Ela vai exercer uma força para retornar ao seu tamanho original. Ela vai querer voltar ao seu estado de mola. Tudo bem? Essa força feita pela mola é o que a gente chama de força elástica. Forças aplicadas por molas, elas sempre ocorrem no sentido de fazê-las retornar ao tamanho original. Por isso, às vezes, nós a chamamos de força de restituição. Ela está se restituindo, tudo bem? Para você entender melhor como age a força elástica, considere uma mola suspensa na vertical, aí na figura 11A. Você está vendo aí na A, uma mola suspensa na vertical. Vamos prender um bloco na extremidade livre da mola, né? Ela está ali, você foi e colocou um bloco. Em outro momento, um bloco de maior massa, você troca. Se você observou, ela está o quê? Se alongando, né? Ela está sendo puxada devido ao peso do bloco. Se você reparar bem, está ocasionando a deformação da mola quando você, com o alongamento, né? Na figura C, porque botou um peso maior. Então, a força elástica sempre será no sentido de fazer a mola voltar ao seu tamanho original. Logo, se a mola estiver esticada, a força será para dentro da mola, e se estiver comprimida, para fora dela.
Então, se vocês perceberam, quanto maior for a massa do bloco pendurado, mais a mola ela vai o quê? Se alongar. Esse efeito é chamado de deformação, como eu dito para vocês, em X. Quanto maior a massa do bloco, mais força a mola terá de exercer para manter o corpo pendurado sem cair. Tá bom? Na figura 12, você está vendo aí um aparelho chamado de dinamômetro. Desculpa, gente. Esse dinamômetro, esse aparelho, ele é bastante utilizado no comércio. Não sei se vocês já viram. Parece até uma balança, né? O funcionamento dele é baseado na mola. Se vocês repararem bem, né? Então, quanto maior for a massa e o peso, né, que são distintos, o produto, mais a mola vai o quê? Se esticar. Tranquilo? No caso, no dia a dia, esse aparelho a gente encontra nas antigas balanças de comerciantes, né? Ainda que sabe, ainda existe comerciante usando dínamo. Máquinas simples. Máquinas. O que vem a ser uma máquina, né? No seu entendimento? Quando a gente fala em máquina, a gente pensa o quê? No carro, né? Em que faz um movimento X. Mas antes do carro, a gente fala de quê? De máquinas simples, né? Se você observou, essas são algumas das forças facilmente identificadas no nosso dia a dia. Aquelas forças de atrito, a força dissipada, né? A força elástica e por aí vai. Nesse caso, existem muitas outras forças que, ao longo do nosso estudo em ciências, seremos capazes de determinar com mais precisão. Essas forças constituem o princípio de funcionamento das máquinas simples. O que vem a ser máquinas simples, né? Elas são instrumentos que foram criados pelo ser humano para facilitar as tarefas do cotidiano, tá? Por isso que tem essa palavra simples. Quando a gente pensa em máquinas, nos vem à cabeça aquelas máquinas complexas da indústria. Eu dei um exemplo no caso dos carros, uma máquina complexa, né? E também os robôs, também podemos colocar como exemplo. Outro equipamento, né? Complexo. Nele, a gente pode explicar a base nas leis de Newton. No entanto, não podemos esquecer de olhar algumas ferramentas que podem servir de exemplo que estamos nos referindo. Uma tesoura é uma máquina simples? Sim. Por quê? Ela exerce uma força do corte. Tudo bem? Nesse caso, ela é tão simples que nunca olhamos esse objeto como se fosse uma máquina. Esses exemplos servem para percebermos que, ao longo da evolução humana, cada geração pode contribuir um pouco para que hoje boa parte da população, né, ou futuramente, tenha uma vida um pouco mais confortável do que há algumas centenas ou milhares de anos atrás. Aí vocês estão vendo exemplos de máquinas simples nos planos inclinados. Você vê na figura 3, né? No caso aí a rampa de acesso, né? São planos inclinados a um tipo de máquina simples, né? No caso aí a cadeira de roda. Essas rampas são muito úteis no dia a dia do cadeirante, né? Na figura 14, você vê a polias, né? As polias, que é um tipo de máquina simples, né? Que não precisa de combustão, né? É só o quê? Força, né? Essa polia é utilizada para deslocar objetos de um ponto ao outro.
E na figura 15 você vê as engrenagens. Parece que não, mas essas engrenagens, elas são comuns no nosso dia a dia, né? Elas são máquinas simples que transmitem o movimento entre si. Você pode ver essa engrenagem bem simples no relógio, né? Relógio analógico, vamos dizer assim. Bom, aí vocês estão vendo a tesoura, carrinho de mão e a pá, né? Então, a gente está vendo o quê? Ferramentas, figuras de ferramentas. Elas, no cotidiano, elas são consideradas alavancas. As alavancas também são máquinas simples. Plano inclinado, né? Não há registro de quem inventou o plano inclinado, tá? Na história das ciências. Tudo indica que essa invenção foi utilizada, tem acontecido naturalmente ao longo dos anos, tá? No caso, o plano inclinado é um excelente artifício quando precisamos mover um objeto, normalmente muito pesado, entre dois pontos de altura diferentes entre si, você vê na figura 17. É interessante você observar isso daí, e quando você estuda, né, a história do Egito, vamos dizer assim, né, não sei qual se é mitológico, enfim, né, estou um pouco por fora. Aí você vê a construção das pirâmides. As pirâmides são rochas enormes, né, pesadíssimas. Como que um ser humano, seres humanos de uma época escravos, né, conseguiram fazer essas pirâmides que são de milhares e milhares de anos, são antes de Cristo. Usando isso aí, ó, gente, o plano inclinado, tá? Foi usado como artifício para mover aquelas rochas enormes, né? Pesadíssimas. Porque até então não tinha o quê? Guindaste para pegar aquelas rochas, tá? É interessante. Isso é história, tá? Isso é ciência. Bom, não era só no Antigo Egito que usava o plano inclinado. Hoje usamos o plano inclinado, né? Como que a gente utiliza esse plano inclinado no nosso cotidiano? Quando o carro enguiça, ele vai ter que ser rebocado. Então, ele é o quê? Ele é puxado para cima de um caminhão, ainda para facilitar o transporte de cargas, né? A pessoa está ali fazendo a mudança ou está... Enfim, aí tem que fazer um plano inclinado para levar aquele objeto, né? No caso, em ambos, né? O que está ocorrendo ali é que a força que precisamos fazer para erguer o objeto é menor do que o peso, seu peso. Assim, fazemos um esforço menor, por causa do plano inclinado, né? Do que tivéssemos que subir com esses objetos na vertical. Não utilizamos necessariamente o plano inclinado apenas para trabalhos. A gente faz esse tipo, utiliza o plano inclinado para se divertir. Estão vendo aí as crianças aí descendo com o tobogã? A figura que você vê aí é praticamente parecida com a da abertura deste módulo, né? Se você observar as crianças, elas se divertem, estão se divertindo no tobogã. E quem inventou esse plano inclinado não sabia que iriam fazer para se divertir. Interessante, né? O tobogã, o toboágua são brinquedos presentes em parques de diversões que exploram o conceito, no caso do plano inclinado. Quando uma pessoa começa a deslizar do ponto mais alto, ela ganha bastante velocidade, né? Ninguém precisa empurrar, assim, a pessoa vai empurrar. Ela vai ser o quê? O inclinamento, então ela vai acabar tendo o quê? Bastante velocidade. Já no caso do tobogã, isso é mais significativo,
porque a água reduz drasticamente a força de atrito entre o objeto e a superfície, fazendo a pessoa deslizar ainda mais rápido. Para concluir o nosso módulo, né, que é rápido, estudamos que a força-peso tem sempre direção vertical e sentido para baixo. Atrito e resistência do ar são forças dissipativas, que são contrárias ao movimento. A força de contato nos objetos apoiados em uma superfície é sempre perpendicular a ela. A força de tração é igual nas duas extremidades do fio que puxa o objeto. A força de restituição, ou força elástica, atua quando uma mola é esticada ou comprimida, com a tendência de fazê-la retornar ao tamanho original. A máquina simples são as máquinas simples, não é a máquina, porque não existe apenas uma máquina, existem várias. Então, as máquinas simples são ferramentas desenvolvidas para facilitar as tarefas do dia a dia. O plano inclinado é uma máquina simples, que reduz a força necessária para deslocar um corpo entre alturas diferentes. E a gente viu que esse plano inclinado não é só usado para o trabalho, podemos usá-lo para diversão, mas com segurança, né? Daí tem que ser com segurança, tem que ser padronizado para que não aconteça nenhum tipo de acidente, né? Então, gente, paramos aqui o nosso módulo. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Caso não entenda, tento mandar uma pergunta. Professor, não entendi o que é força dissipativa. A senhora poderia me ensinar, me dar outros tipos de exemplos? Né? Porque até então eu entendi de uma forma, não sei se essa é correta. Tranquilo? E lembrando que a partir do dia 21 até o dia 25 é semana de avaliações. Se você estuda comigo na quinta, a minha avaliação vai ser na quinta-feira. Então você vai ter um dia inteiro para fazer a minha avaliação. Se você só estuda na sexta comigo, a sua avaliação de ciências vai ser na sexta. E você também terá um dia para fazer a sua avaliação. Lembrando que a avaliação vale 8, tá? Vocês têm pontos de conceito, que é 2, né? Conceito, vocês estão participando das aulas. E se vocês fizeram PH, vocês têm o quê? Pontos extras. Então não tem como ficar fora da média, né? E o interessante é que vocês entendam a matéria. Isso é importantíssimo, tá, gente? A gente não está de férias, sei que a gente está numa situação chata para todo mundo, mas a gente tem que ter soluções para poder lidar com isso, tá bom? Bom, falei sobre as avaliações. Então, semana que vem a gente vai ter também uma revisão sobre as avaliações, tá bom? Então fiquem tranquilos. Vou deixar exercícios no portal, peço que vocês também façam na apostila de vocês. Se der para enviar pela foto, uma foto que você está fazendo exercício, tranquilo, você já está com o seu ponto de conceito e até notas extras diante do seu trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Fiquem em paz, estudem bastante, que tudo passa. Menos a herança que seus responsáveis estão deixando para você, que é a educação, o aprendizado. Ninguém tira de vocês, tá? Então, agarrem essa oportunidade, não larguem. Saudades e força aí, tá, gente? Abraço.